Abra então a palavra de Deus no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46. Esse texto ele está na célula essa semana. Eu tentei de alguma forma, preparei até outros temas, mas não sei porque o Senhor me levou a insistir. O pastor Marcelo, até na ministração domingo, ele citou essa passagem durante a ministração. E vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Acharam? Lucas 6, a partir do 46, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Pai querido, em nome de Jesus, aí está, Pai, a Tua palavra. Te pedimos que Teu Espírito nos conduza nesse momento, para que a gente possa ministrar somente aquilo que o Senhor queira, Pai, falar nessa manhã. E assim, Senhor, cesse o homem, cesse a nossa vontade, e que os nossos pretensos conhecimentos fiquem de fora, e que o Senhor venha agir em cada coração, Pai. Que essa palavra promova a edificação, que ela venha promover cura, restauração, restituição, porque a Tua palavra tem esse poder, Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Na célula, o líder aí vê com o Senhor o líder e os participantes da célula, com o que o Senhor vai falar através dessa lição, e que será compartilhada na terça, na quarta, enfim, no dia, na quinta, no dia que é a tua célula. Aliás, aqui um parênteses: se envolva, meu irmão, se você ainda não tem feito isso, se envolva com esse trabalho de célula. Amém? Se envolver não é só ir lá na célula, mas tem o seu devocional. As lições têm sido passadas, eu entendo, de uma forma bem curta, bem simples de ser trabalhada, de ser entendida. Se aplique nela, ore, peça para o Espírito Santo trazer ensino e participe no dia da reunião. Outra coisa, glória a Deus, tem acontecido aí as quinta-feiras, livre, mas não é esse livre. Eu até vou tirar esse nome livre, que passa a ideia de que vai quem quer. E não é isso. É um momento de confraternização. É uma semana onde não há uma lição para ser ministrada, mas faz parte de todo o discorrer da célula. Então esteja presente, participe, se envolva também nessa semana de confraternização. A semana que passou agora, estivemos vimos aí nas redes sociais a notícia do que aconteceu em outras, e Deus tem feito grandes coisas. São momentos tremendos, momentos ricos de edificação, de comunhão. Então planeje, se comprometa nesse trabalho também. Amém, amados? Então a célula é a igreja acontecendo, a igreja agindo, atuando, vivendo durante a semana, nas residências, nos lares. E
o Senhor tem feito grandes coisas. Amém? O texto aqui, amado, ele é ministrado em vários contextos. E aqui quando fala da casa construída sobre a rocha, ou da casa construída aqui no chão, em outro texto, acho que em Mateus ou em outra versão fala construída na areia. Interessante que no texto de Mateus fala do homem prudente e fala do homem insensato. E nós queríamos ministrar nessa manhã esse texto na perspectiva ou no contexto da família. Porque a família é também uma construção, é uma casa que nós construímos ao longo da vida. Mas antes eu queria pontuar algumas coisas. O texto aqui fala de inundações. O texto fala de torrentes, e eu fui ver o porquê torrentes e não correntes, né? Por que não correntes de água e torrentes de água? É porque torrentes de água é mais do que uma simples corrente. Corrente é uma água que corre naturalmente. Agora, torrentes é o correr impetuoso dessa água. É a enxurrada que vem e destrói tudo. Então aqui fala de inundações e torrentes. E isso aqui está muito ligado no nosso contexto da família, da nossa vida, está ligado a dificuldades, a situações que enfrentamos, que toda pessoa enfrenta, que uma igreja enfrenta, que a família enfrenta. Dificuldades que surgem. E muitas vezes são repentinas, são inesperadas. Às vezes parece que está tudo tranquilo, está tudo de vento em popa, mas de repente vira tudo. E aquilo que parecia um mar de tranquilidade, vira um mar turbulento, vira uma série de dificuldades e não escapa ninguém. Seja pobre, seja rico, seja branco, seja preto, não importa. Em algum momento, cada um de nós vai passar por situações semelhantes. Faz parte, é inerente à vida. Então, em algum momento, as torrentes chegam. Em algum momento, a inundação vem. E muitas vezes são em momentos que não espera. Eu já comentei aqui algumas vezes, eu não sei se alguém aqui já viveu a experiência de ver a sua casa inundada. Você acordar com a inundação dentro da sua casa. Eu já vivi isso, ainda pequeno. Meu pai construiu uma casa de madeira numa comunidade. Antes era favela, hoje está mais gostoso, né? É comunidade. E essa comunidade chamava Mangue. Quando perguntavam onde você mora, Mário, eu moro no Mangue. Que não tinha água, não tinha luz, não tinha nome de rua, não tinha número. Então eu morava onde não morava ninguém. Depois a prefeitura chegou e organizou tudo isso, mas no primeiro momento não tinha. E meu pai fez uma casa e construiu pilares de tijolos, e havia um porão nessa casa, e era mangue realmente, ao lado do mangue, que hoje não existe mais, que aterraram com aterro lá, com lixo, e hoje virou uma vila, uma grande vila lá. Mas uma noite nós fomos surpreendidos, que nós acordamos tinha até um tio que morava com a gente, que dormia com o colchão no chão, e o colchão dele virou uma prancha, que estava boiando, porque a maré encheu, e a água entrou e tinha mais de um palmo de água de lama dentro de casa. E sem esperar, se esperasse isso, teria se construído esse pilar mais alto, esse alicerce mais alto. Ok, deixou aquela água baixar,
que a gente abriu a janela, estava um mar na rua. A lua veio e a lua mudou a maré, e com essa mudança de lua a maré encheu, veio essa inundação, veio a chuva, veio o vento, lá, glória a Deus, a casa não caiu, mas inundou, mas encheu. Aí depois, no outro dia, aí pega o macaco hidráulico e vai levantando essa casa, cada pilar, e vai calçando, levanta, aí veio novamente a enchente, encheu de novo. Depois, aí pega o macaco, levanta de novo, vai levantando até um ponto em que a maré não invadiu mais. Não vinha e a gente ficava olhando. A maré vinha, a gente pegava um giz e marcava. E ficava ali, meu pai do céu. Aí daqui a pouco a água passava o giz. Aí você marcava ali. E ali foi uma hora vai entrar. Aí depois ia começar a voltar. Aí chegou um tempo que não aconteceu mais isso. Então, amado, na vida, e aqui eu quero trazer no lar, que a gente tem ouvido, que tem lares aqui passando por dificuldades, tem casais passando por lutas, passando por conflitos, e muitas vezes não sabem como lidar, não sabe como superar essas situações. E eu quero trazer primeiramente isso. Essas dificuldades muitas vezes elas são diferentes para um e para outro, mas infelizmente não dá para fugir disso. Em algum momento ela chega, em algum momento ela vem. Mas aqui fala então de que a inundação veio, e mostra aqui dois homens, dois tipos de pessoas, e os dois estão construindo. Os dois estão construindo uma casa. Os dois constroem. Então a situação é a mesma. Duas pessoas, dois tipos aqui, guarde isso, representa aqui nessa parábola, dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas estão fazendo a mesma coisa, construindo uma casa. E assim também existe no nosso meio dois tipos de pessoas que tomam a mesma atitude, a construção, o construir uma vida. Cada um de nós estamos construindo uma vida. A família é uma construção, e aqui de alguma forma todos estão ligados a uma família, e ela está sendo construída. Todos. Então é a mesma coisa, é dois tipos de ação, é dois tipos de atitudes. Agora, a forma como isso está sendo feito, aqui na parábola mostra que há diferença. A diferença mostra aqui dois tipos de atitudes tomadas. E essas atitudes determinou o resultado. O resultado. Dois tipos de pessoas, dois tipos de construções, mas a forma como isso foi feito foi diferente. E o resultado também é diferente. E o texto aqui fala do insensato. O insensato, insensatez, de uma forma bem sucinta, é loucura. É o louco. É o que tem falta de bom senso. Age sem esse bom senso. Toma atitudes, muitas vezes, imediatista, pensando só no que pode acontecer, ou do bem, o que ele pode desfrutar num primeiro momento, não medindo as consequências depois. Às vezes eu me pergunto, por exemplo, hoje nós vemos aí uma luta na Cracolândia, querendo acabar lá com a Cracolândia, as autoridades. E aí eu ouço dizer que ali tem médico, que ali tem jornalista, que ali tem engenheiro. Não são pessoas sem informação, tem também, mas grande parte deles são pessoas instruídas, pessoas com conhecimento, mas que estão ali. E a grande parte ali, toda droga é terrível. Mas é sabido que o crack é uma das mais terríveis, que mata em curtíssimo tempo. E todos sabem disso. E aí a gente pergunta isso: como uma pessoa que sabe que a droga mata, que ele vai morrer
no uso e insiste em usar. Ele sabe que ele vai viciar aquele que nunca entrou. Ele tem conhecimento disso. O cigarro também é assim. Eu fumei. Você sabe que o cigarro vai matar. Você sabe, só ouvir as pessoas, sabe que se uma vez que se viciou no cigarro, é difícil deixar. Mas a pessoa vai e entra. Então, e diz que é racional. Então falta racionalidade, falta bom senso. Age com insensatez. Agem com falta de bom senso. Aqui mostra que o homem insensato, ele não planeja, ou se planejou, ele planejou mal, fez um planejamento pensando só em ver a casa construída, mas não pensou na perpetuação, não pensou na duração desse projeto. Na areia ele construiu, no chão ele construiu, não teve preocupação com alicerce, não teve preocupação com o que pudesse acontecer. E muitos de nós, muitas vezes agimos assim. Nós pensamos só no prazer imediato, nós pensamos só naquilo que num primeiro momento a gente possa desfrutar, mas não pensamos o quanto aquilo vai ser permanente, enquanto aquilo vai ser duradouro. E tudo aquilo que é duradouro e tudo aquilo que é permanente, ele dá trabalho. Ele dá trabalho, ele precisa foco, ele precisa comprometimento, ele precisa de esforços. Não acontece da noite para o dia. A família é assim, amados. Um lar é assim. Muitas vezes, quantos não têm ido ao casamento, formar uma família, pensando só nas benesses, pensando só nas coisas boas, e tem muitas coisas boas, mas esquece que família, vida em família, dá trabalho. Vida em família pressupõe viver resolvendo, lutando com dificuldades, sempre solucionando dificuldades. Então essa família, ela precisa estar construída, ela precisa ser edificada com solidez, em bases sólidas, com fundamentos sólidos, para que quando vier as torrentes, para quando vier a inundação, para quando vier a dificuldade, possa suportar. Amém? O insensato, eu comecei aqui por ele não teve a menor preocupação na construção. E o texto diz que no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. Ela caiu. Quem já não ouviu, né, o termo, a casa caiu, né? A casa vai cair para você, ou a casa caiu para você. É um termo que denota situações mal conduzidas, né? Pessoas que tomam atitude mal conduzida. Ele vai, até que alguém fala: caiu a casa para fulano. Enganou, errou, fez isso, fez aquilo, mas em algum momento a casa caiu. Eu não sei se esse termo surgiu desse texto, mas é um termo popular. A casa caiu significa o resultado de algo mal conduzido, de algo mal feito. E aqui diz que no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Mas eu queria falar sobre o prudente. O prudente aqui nos lembra sabedoria. O prudente aqui nos lembra uma pessoa sábia. Amém? Sabedoria. O pastor Marcelo ministrou aqui agora sobre aquilo que os dons que o Senhor nos dá, a capacidade pelo Espírito Santo que o Senhor nos dá. E a sabedoria é transformar essas habilidades, é transformar esses dons que o Senhor nos concede em benefício. Para nós, para outra pessoa, para outra família, executar aquilo que o Senhor nos dá como dons, como talento e como habilidade. O prudente aqui, e Jesus compara que aquele que ouve a palavra, que pratica, ele vai ser comparado a um homem prudente. E ele diz assim: eu lhe mostrarei como quem se compara àquele que vem a mim. Primeira coisa, o que o prudente faz, ele vem ao Senhor. Ele vai até o Senhor
Ele diz assim: ele ouve as minhas palavras e ele as pratica. Olha quantas ações da pessoa prudente. Ele vai ao Senhor, ele se apresenta ao Senhor, ele segue ao Senhor. Porque o insensato, muitas famílias hoje estão sendo conduzidas com insensatez, porque está sendo conduzida segundo o conceito humano. Estão espelhadas em experiências humanas. Muitas vezes, se você for olhar as minhas experiências como pai, as minhas experiências como marido, a minha casa como experiência como família, você pode se decepcionar. Porque há erros cometidos. E às vezes nós passamos a vida assim, olhando experiências humanas. E nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. Ela tem toda a condução para nossas vidas. Outras vezes nós queremos conduzir a nossa família baseado em situações que aparentemente estão dando certo. Está dando certo, eu vou fazer. Eu não corrijo meu filho, eu dou o que o meu filho quer, eu faço tudo o que ele deseja e tem dado certo e eu continuo fazendo. Será que em algum momento, inesperadamente, essa casa não cai? Será que em algum momento essa atitude que se toma não vai cair? É o marido muitas vezes que não cumpre o seu papel de cabeça, o seu papel de protetor, de provedor, e está dando certo. Entreguei tudo na mão da minha esposa, a minha casa está tudo de vento em popa. Será que em algum momento essa casa não vai cair? A mulher que não se submete, a esposa que não se submete ao marido, aparentemente, olha, não, lá funciona. Está funcionando, mas será que por quanto tempo vai funcionar? Será que em algum momento a casa não cai? A palavra de Deus diz que sobre ela mesma, que ela permanece para sempre. Então nós devemos firmar a direção da nossa família baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus orienta. A sociedade traz aí, amado, a enxurrada, as torrentes, traz um monte de conceitos vindos aí da sociedade, e o século em que nós vivemos está cheio disso. E nós olhamos, nós observamos e achamos, e muitas pessoas acham, e muitas pessoas caminham por esses conceitos achando que são bons. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus pode até estar dando certo, mas em algum momento a casa cai. Mas aquele que constrói a casa na rocha, ela permanece. Então o prudente aqui, primeiro, ele vem ao Senhor, ele ouve as palavras do Senhor, ele as pratica. E ele, aqui diz, outra ação, ele cavou fundo. Ele cavou fundo. E ali ele foi procurar rocha, ele foi procurar os alicerces. Amém? Ele planejou, ele se comprometeu, ele focou, e o resultado é que ele foi bem sucedido. Amém? Amém, amados. Eu queria, dentro disso, trazer, porque é assim, amado, em 1 Coríntios, não precisa abrir, na 1 de Coríntios, no capítulo 3, diz assim a partir do versículo 9: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro,
prata, pedras preciosas, madeiro, fena ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Aqui Paulo está falando que ele, com a sabedoria de Deus, lançou os fundamentos. Esse fundamento é Jesus. Aqui ele está falando em relação à construção, à formação da igreja, mas esse texto também se aplica à nossa vida. Esse texto também se aplica à construção de um lar, à construção de uma família. E aqui há uma declaração aqui: contudo, veja cada um como constrói. Como você está construindo a tua casa? Como tem sido construído a tua família? Como tem sido construído a tua vida? Aqui o texto que lemos aqui fala que esse homem cavou fundo até encontrar o alicerce, até encontrar o fundamento, até encontrar a rocha. Mas não para aí. É preciso, toda construção, ela precisa ser iniciada. E toda construção, dependendo do tamanho dela, ela vai depender de colunas. A base está feita, é ela que sustenta, é ela que mantém firme, mas há necessidade de colunas serem construídas. Cômodo, ela tem coluna aqui, ela tem coluna ali, ela tem coluna, outros tem coluna até no meio, para que mantenha essa construção em pé. Como? É assim, você cava, o alicerce é Jesus, o fundamento é Jesus, mas nós construímos, amém? Cabe a nós a construção. Cabe a você, marido, a construção da sua casa, do seu lar. Cabe a você, esposa, a construção da sua casa, do seu lar. Cabe a você, filhos, também, que às vezes os filhos se isentam. Não, a família é um todo. Os filhos participam, os filhos estão inseridos. E eu destaquei aqui, dependendo da casa, mais colunas existem, há outras colunas, mas eu destaquei aqui quatro colunas na construção para atender a pergunta de Paulo lá na carta aos Coríntios. Veja como você está construindo a tua casa. Que tipo de material, de que forma está sendo construída? Primeira coluna, temor ao Senhor. O temor ao Senhor. O Salmo 110, - 111, no capítulo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revela bom senso, o contrário da insensatez. Todos aqueles que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Amém? Então o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quer agir na sua vida com bom senso? Quer agir contrário ao homem aqui insensato? Quer agir com prudência, com sabedoria? É temer ao Senhor. É temer ao Senhor. Aqui tá ligado aqui no temor ao Senhor. A fé no Senhor, o confiar no Senhor. Os cânticos hoje falou muito sobre isso. No início aqui, o pastor trouxe aqui a palavra aqui, lá em Tessalonicenses, ministrando sobre isso. A Sandra trouxe aqui uma palavra sobre isso. De fé, de confiança, de esperança no Senhor. É em Jesus que está a nossa esperança, amado. Você que está vivendo dificuldade, está passando por lutas aqui, entenda, amado, que na nossa força, no nosso intelecto, no nosso conhecimento, muitas vezes, e na maioria delas, leva à ruína. A casa cai em algum momento. Nós precisamos buscar elementos no Senhor. Essas colunas que a casa necessita para ser construída, nós encontramos na palavra de Deus. Nós encontramos no Senhor. Então o temor do Senhor
que gera em nossos corações. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E lá Jesus fala que esse homem o homem prudente é semelhante àquele que ele ouviu a palavra de Deus e as praticou. Que ouvir é diferente do que escutar. Escuta e não se compromete com aquilo que escutou. Agora o que ouve é o que permite que isso caia no coração, que seja absorvido no coração e que o Espírito Santo faça a restauração, faça os efeitos, produza aquilo que a palavra foi destinada. Ouvir e praticar, porque não basta somente ouvir, é necessário praticar. Aliás, não há nenhum resultado em somente ouvir. É preciso ouvir e praticar. Então, temor ao Senhor. Ninguém crê no Senhor, ninguém confia no Senhor, ninguém deposita no Senhor a sua vida, a sua direção, se não temê-lo antes. E temer ao Senhor, amado, aqui não estamos falando de medo. Ele é nosso Pai, amém? Ele é o nosso Senhor, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Temer ao Senhor aqui é reconhecer a sua santidade. Reconhecer ao Senhor aqui é reverenciá-lo. Temer aqui ao Senhor aqui é entregar a Ele a condução da nossa vida, da nossa família, as nossas situações, entregar nas mãos dEle. Amém? Isso é temer ao Senhor. É a primeira coluna aqui, amado, temer ao Senhor. A segunda coluna fala de compromisso. Compromisso na família, compromisso no lar, primeiramente com Deus. Sabe por que eu sou comprometido? Procuro honrar o meu compromisso com a minha esposa e na minha casa com meus filhos, porque primeiramente eu estou aliançado com o Senhor. Há uma aliança feita com o Senhor, há um compromisso com o Senhor. É preciso foco, comprometimento. E nesse compromisso e comprometimento é transferido primeiramente com Deus. Eu estou comprometido com a minha esposa, eu estou comprometido com meus filhos, a minha esposa está comprometida comigo, nós estamos comprometidos com nossos filhos. E os filhos, porque às vezes os filhos eu não pedi para nascer. Já ouvi filho falar isso, eu não pedi para nascer. E agora que me ature, vai ter que me engolir. Os filhos são herança do Senhor, amado. Você que é filho, você é herança do Senhor. E o Senhor pegou cada filho e colocou em cada família. Nenhum filho nasceu de chocadeira. Ele veio através de uma família. E portanto, nessa família, ele não é mais um. Não é um peso morto nessa família. Ele faz parte dela. Ele precisa se relacionar com essa família. Ele precisa entender essa família. Ele precisa estar unido a essa família. Ele precisa ter compromisso com essa família. Os filhos precisam ter compromisso com tudo aquilo que está relacionado à família a que ele pertence. Com o pai, com a mãe, com as coisas dessa casa. Saber o que o pai pensa, saber o que a mãe pensa. Agir de acordo com isso. Isso é comprometido com aquilo que os pais creem. Comprometido com a palavra, sim. Mas hoje a grande desculpa para não assumir compromisso é isso. Não, a salvação é individual. Claro que é. Mas isso não serve para desculpa para a gente se isentar das coisas. O Senhor vai cobrar de cada um de nós como a casa foi construída. Agora, na família, ela é construída por todos. Uma família bem-sucedida é onde todos participam. Uma coisa interessante, voltando lá à minha casa que inundou, é que no outro dia, aí vem o estrago. Aí você vê o resultado, é lama e lixo para todo lado. Precisa reerguer essa casa. Algumas casas, o alicerce pendeu, a casa está torta. As pessoas se uniam
vizinhos se uniam, via as casas que estavam numa situação mais precárias e iam ajudar na reconstrução daquelas casas, a resolver os problemas. As dificuldades ali eram superadas na unidade da vizinhança, daquela comunidade ali. A casa, a família é assim. É assim. É tocado em várias mãos. A participação é de todos. Então o comprometimento, o compromisso precisa ser de todos. Todos comprometidos com Deus e todos comprometidos um com o outro. Isso se chama família. Qualquer coisa fora disso é tudo menos família. Pelo menos família estabelecida por Deus, pelo Senhor. Amém? Famílias que não andam assim, Ele construiu a sua casa na areia. Famílias que não vivem assim, a casa está construída no chão. A rocha precisa ser buscada. A outra coluna aqui chama-se comunhão. Comunhão é ter tudo junto, ou ter tudo em comum, é pensar da mesma forma, ou pelo menos agir. Às vezes até pensamos diferente, mas esses pensamentos diferentes precisam ser convergidos para ações semelhantes em função da família. A família precisa ter interesses e respeito mútuo. Precisa ter esse sentido de mutualidade. Há muitas famílias destruídas porque cada um busca o seu próprio interesse na família. O lar, cada um busca as suas vontades. E quando cada um busca o seu próprio interesse, o respeito mútuo também vai. Porque quando eu busco o meu interesse próprio e não me preocupo com o outro, eu vou acabar desrespeitando o outro. Porque o outro também tem interesses. Então, numa família, eu preciso deixar o meu interesse próprio, o outro precisa deixar o interesse próprio, o outro precisa fazer também assim, o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais, e buscarem o interesse mútuo, aquilo que é bom para a família. Interesses mútuos. Eu preciso me preocupar, eu preciso saber. Eu posso até não concordar muitas vezes, mas eu preciso saber o que a Sandra ela pensa a respeito de determinadas coisas. Às vezes eu vou ouvi-la e conflita na hora. Ela vai falar, nossa, tudo que ela falou e pensa é contrário ao que eu penso. Mas precisa haver convergência. Eu não preciso pegar isso, fazer valer o meu interesse, fazer aquilo que eu penso e combater com ela. Porque talvez o que eu pense também não converge com ela. Ela olha e entra quadrado isso na mente e no coração. Então precisa buscar em nós a convergência para isso. Em relação aos filhos também. Há aí o chamado conflito de geração. Eu tenho 60, a minha caçula tem 24. Olha a diferença. Eu fui criado numa época, ela foi criada em outra. Por isso a necessidade, amado, da presença de Deus na nossa vida. Por isso a necessidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela iguala tudo isso. A palavra de Deus tira esse conflito de gerações. A palavra de Deus encurta essa distância de 60 para 24. Porque a palavra de Deus não muda. A rocha é a mesma. O fundamento que é Jesus, que é Cristo, é o mesmo sempre. Ele valeu para quando eu nasci. Ele valeu para quando a Fernanda, minha caçula, nasceu. Ele vale para essas irmãs grávidas que estão aqui, glória a Deus. Para a Clara que nasceu essa semana. Não muda. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Por isso, os nossos alicerces, as nossas colunas, ela precisa estar sendo edificada em base sólida. E a base sólida é Cristo. A base sólida é Jesus. Amém? Então, respeito mútuo. Na comunhão. Às vezes a gente desassocia nisso, amado. Mas na comunhão está ligado também o perdão.
Amados, na enxurrada, na inundação, vem muita coisa. Quando a água baixava dentro de casa, tinha de tudo. Se chega no quintal, tem de tudo. Que a inundação vem. As dificuldades nas nossas vidas também é assim. As dificuldades chegam, as lutas chegam, seja de que origem for, em algum momento essa tempestade vai, em algum momento essa dificuldade cessa, em algum momento essa inundação cessa, ela baixa, essa água seca, mas quando seca é que a gente olha e vê o estrago. É quando seca que a gente olha o que ela deixou. Na nossa casa é assim, muitas vezes a dificuldade vem, no meio da dificuldade, às vezes há desentendimento, no meio da dificuldade o diálogo se vai, no meio da dificuldade o conflito se acentua, no meio da dificuldade as discussões às vezes são acaloradas, no meio da dificuldade as ofensas muitas vezes acontecem. Quantos casais, quantas famílias que se amam, quantas famílias que se dedicam um ao outro, mas no momento da luta, no momento da dificuldade, parece que se perde, ela vira um caos e se ofendem mutuamente. Pessoas que se amam, que amam estar juntos, mas batem cabeça, se ofendem um ao outro, e depois a tempestade vai, a inundação vai e as ofensas ficam, e a mágoa fica, o resultado da inundação fica. É o que os bombeiros chamam de operação rescaldo. É hora de ver agora o resultado da inundação, o resultado da tempestade, o resultado da dificuldade. Aí, amado, não há outra opção. Jesus deixou uma palavra: perdão. A palavra é uma coluna. Perdão é uma coluna preciosa, imprescindível para um bom andamento, para a construção de uma casa, para a construção de uma família, para que ela seja bem sucedida. A prática do perdão, o viver baseado em perdão, famílias que se perdoam, porque não tem jeito, amado. Quem vive em família, em algum momento vão se arranharem, vão se ofenderem de alguma forma, mas precisa estar disponível. Eu preciso entender, eu preciso ter a segurança de que vou errar sempre, mas eu preciso ter a segurança que quando eu errar, eu vou contar com o perdão da minha esposa. Quando eu errar contra ela, ela vai me perdoar, sabe? Os meus filhos vão me perdoar. Por atitudes erradas que eu tomei. Eu preciso transmitir a eles também essa segurança de que eles vão errar, e no momento que errarem, vão se arrepender e vão contar com o meu perdão. Porque se eles não entenderem que eu vou perdoar, isso também dificulta o arrependimento. Não adianta eu me arrepender, porque eu não vou ser perdoado mesmo. Não adianta eu me arrepender, porque não vão entender. Então eu continuo como está. Nós nos arrependemos do nosso pecado e apresentamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor nos perdoa. Amém? Em 1 de João, no capítulo 1:7, diz que se nós andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, ter comunhão com os outros, ter comunhão em família, é andar na luz, como na luz Jesus está. Amém? A comunhão, o perdão, a unidade, a comunhão numa família é resultado de andar na luz. É o resultado de andar com Jesus. E se não andar na luz, e se não andar com Jesus, e se não edificar na rocha, não há comunhão, não há perdão. Lembre-se que eu disse que a tempestade, a inundação vem para todos.
Os resíduos ficam para todos, mas aquele que construiu a casa na rocha, que cavou fundo, que focou, se comprometeu, ele vai superar todas essas dificuldades. Amém? E finalmente, a última coluna aqui fala de perseverança. Lá diz que, no texto diz que a torrente veio, a inundação veio, combateu contra aquela casa, ela investiu contra aquela casa, mas essa casa, ela não foi abalada, ela não foi destruída. Eu repito, eu insisto nisso, amado. Assim como na casa do insensato veio a torrente e veio a inundação, na casa do prudente também veio. Aquele que construiu a casa no chão e na areia, ele enfrentou dificuldade, mas aquele que construiu na rocha, enfrentou a dificuldade também. A diferença está, amado, é que uma foi destruída e a outra permaneceu. A outra permaneceu em pé. A palavra de Deus diz que, Jesus fala aqui na parábola, que ela não foi abalada. Persevere, amado. Persevere na luta. Persevere nas dificuldades. Persevere nas inundações. Persevere na enxurrada que muitas vezes chegam de forma inesperada. Eu não sei o momento que você hoje está vivendo como família. Eu não sei como está a tua casa, o teu lar. Uma coisa eu posso dizer para você, com absoluta certeza: a família é um projeto de Deus. A família é algo que o Senhor estabeleceu. O Senhor lançou as bases, os fundamentos para a família, para que nós a construímos. Nós é que construímos. Então, amados, muitas vezes, como tem sido construído? Se você percebe que a casa tem sido construída na areia, no chão, essa casa aqui da parábola, ela foi destruída, esse homem, eu não sei, é uma parábola, lógico, se foi, reconstruiu. Agora, seria uma insensatez dupla ele reconstruir a casa no mesmo lugar. E talvez o nosso lar esteja em situação semelhante, e às vezes nós vamos reconstruindo nas mesmas bases, e aí amanhã acontece de novo, e amanhã vem de novo, e destrói, e constrói, destrói, constrói. Nós pastores muitas vezes nós deparamos com isso, famílias, casais que vêm a nós com dificuldades, com lutas, com inundações, com torrentes, e nós oramos, nós aconselhamos, nós damos uma direção baseada na palavra de Deus. Aí passa algum tempo, parece que está tudo bem, daqui a pouco vem a enxurrada novamente, e volta aos pastores, volta a liderança, e a mesma direção é dada, o mesmo aconselhamento é dado, e daqui a pouco a gente ouve que destruiu tudo novamente, porque está fazendo do mesmo jeito, está construindo no mesmo lugar. É preciso construir, mas construir da maneira certa, para que persevere, para que permaneça, para que continue. Então, em nome de Jesus, o Paulo, na sua carta aos Efésios, ele faz uma oração ali aos irmãos, no capítulo 3, versículo 14, ele diz assim: por essa razão, olha a preocupação de Paulo: ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede toda
todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, arraigados, enraizados, alicerçados em Jesus, uma família, uma vida, uma casa que se comprometeram a cavar fundo, fez calo na mão, esforços foram despendidos, lutas passaram, mas houve uma construção fundamentada em Jesus. Vai enfrentar dificuldade, vai enfrentar inundações, vai enfrentar torrentes, muitas vezes momentos tristes, muitas vezes momentos de choro, muitas vezes momentos de lutas, mas no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da tormenta, vem a confiança. O Senhor está conosco, o Senhor permanece conosco, o Senhor dirige a minha casa, o Senhor dirige a minha família. A minha confiança está no Senhor, a minha casa, a minha família está fundamentada no Senhor. A palavra de Deus é a regra na minha casa, é o manual de conduta na minha casa. Por isso, vem a tempestade, vem a luta, mas a minha família, a minha casa não será abalada. Eu vou perseverar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amado. Amado, nós não podemos permanecer assim. Às vezes nós olhamos, amado, para ímpios, para pessoas que nem servem a Deus, e tem dificuldades lá, assim. E a gente olha e parece que está tudo bem, né? Mas aqui diz que aquele que ouve, aquele que vem a mim, ouve e pratica. Amém? Você veio a Jesus? Você tem trazido a sua família aos pés de Jesus? Você tem ouvido o que o Senhor fala a respeito da tua casa e da tua família? Talvez hoje você esteja com paredes destruídas. Talvez você esteja hoje com colunas caídas. Talvez o aspecto visível da sua casa não esteja tão atraente assim. A pergunta é aquela que Paulo faz lá na carta aos Coríntios: veja como você está construindo a sua casa, que tipo de colunas estão sendo colocadas. Mas mais importante do material, mais importante do que as colunas, são as bases, os fundamentos. Se a tua casa hoje está em dificuldade, eu peço para você, não desanime. Se você cavou, se você procurou a rocha, agora peça ao Senhor o material adequado. Você está firme. Você está firme. Ah, mas a minha casa está de perna para cima. Mas tem essa convicção. Embora esteja ainda de perna para cima, mas ela foi fundamentada na rocha. Eu preciso agora mudar o material com que ela foi construída. A coluna que eu coloquei talvez não tenha sido uma coluna adequada. O Senhor vai mostrar para você. Cada um sabe, há casas que tem um cômodo só. Talvez 4 colunas sejam suficientes. Mas nós começamos assim, né? Um casal, um cômodo só. Aí talvez 4 colunas seriam suficientes. Mas amanhã esses 2 se tornam 3. E daqui a pouco se tornam 4. Em casa se tornou 6. E agora vem os netos também. E vai ampliando. A família vai ampliando. A necessidade de colunas seriam ampliadas também. Mas o mais importante do que tudo isso, eu preciso colocar todas essas colunas sobre base sólida. Ninguém pode colocar outro fundamento que não seja esse. E o fundamento é Cristo.
Amém? Tenha na tua casa, tenha na tua família esse fundamento. Jesus, como base, como alicerce, a rocha é Cristo. Em nome de Jesus, você terá uma família bem-sucedida, você terá um lar bem-sucedido, ainda que você esteja passando no momento da torrente, no momento da tempestade. Tenha essa segurança: a minha casa foi construída na rocha, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra em teu coração, que tenhamos famílias fortes. Amém? Não em si mesma, mas forte em Jesus. Eu quero orar com você. Amém?